seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao 33º Congresso da ABS, aqui pela plataforma Todos pelo Saneamento, cobrindo os grandes debates e as principais lideranças do saneamento no Brasil. Por isso é que neste episódio vamos receber a Verônica Sanches, que é diretora-presidente da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA. Tudo bem, Verônica? É um prazer tê-la aqui hoje com a gente. Olá, boa tarde, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, viu? Verônica, eu não sei se você reparou nesse congresso, a ABS está assumindo a liderança do setor para liderar o saneamento no Brasil com foco na universalização e nas questões da agenda climática. Como é que você está vendo essa movimentação da ABS? Eu acho que esse congresso consolida o trabalho já de muitos anos da ABS, né, de décadas, um trabalho de qualidade técnica, de expertise, que reúne, né, todos os engenheiros sanitaristas e que cada vez mais agrega novas visões e novos agentes do setor de saneamento básico a essas discussões. Uhum. Então, de fato, a liderança da ABS, representada por esse congresso, demonstra a capacidade da agenda técnica e a qualidade das discussões reunirem as associações, os prestadores de serviços, os diversos fornecedores, os reguladores, enfim, todos aqueles que estão trabalhando no saneamento básico hoje no Brasil, em discussões em painéis de alto nível, né, com ministros de Estado, enfim, com as lideranças todas do setor, o que nos permite, de fato, trocar experiências, discutir os problemas, mas também buscar soluções conjuntas para o saneamento básico e, principalmente, para que busquemos e consigamos atingir as metas de universalização que estão pautadas aqui para os próximos anos no Brasil. Muito legal. Uma das grandes discussões desse congresso é como a gente vai universalizar, avançar com o setor, mas da mesma forma mantendo o fortalecimento com as ações sustentáveis, ambientalmente sustentáveis. A ABS lançou ontem a plataforma Todos pelo Saneamento, querendo unir as empresas e as associações em torno dessa causa para a gente levar uma agenda na COP30, que vai acontecer esse ano no Brasil, né? Como é que a ANA pode contribuir nessa pauta, nessa agenda? Então, a agenda do saneamento básico, ela já se suporta no tripé da sustentabilidade, do ponto de vista social, ambiental e econômico. Então, cada vez mais a gente vem trabalhando no sentido de promover a inclusão de pessoas com acesso ao serviço de saneamento básico, então acesso ao abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto, o que não só traz repercussões e efeitos essenciais para garantir a qualidade de vida das pessoas nas cidades, no campo, enfim, no Brasil como um todo, em todos os vamos dizer assim, todos os estados da federação, mas também o olhar ambiental. Quando a gente trata o esgoto e não joga o esgoto in natura nos rios e nos mares, a gente naturalmente está promovendo a melhora da qualidade daqueles mananciais, daqueles corpos hídricos que precisam ser preservados para que a gente tenha um desenvolvimento social e econômico adequado no nosso país. E do ponto de vista econômico, a regulação tem um papel muito importante no sentido de garantir a sustentabilidade dos serviços, com tarifas que sejam adequadas com a capacidade de pagamento dos usuários, mas também que remunerem adequadamente os investimentos dos prestadores, sejam eles públicos, privados, e que ao mesmo tempo a gente busque as metas de universalização, que são desafiadoras, né? Nós temos até 2033 para incluir mais ou menos 100 milhões de pessoas com serviço de tratamento e coleta de esgoto. Então, é um desafio que não é pequeno, mas a iniciativa da ABS e a reunião de todos os agentes do setor, associações, prestadores, fornecedores, reguladores, academia, enfim, os estudantes, todos os que tratam de saneamento estão juntos e unidos com uma mesma causa. E essa liderança da ABS nesse momento é essencial para que a gente, de mãos dadas, com os esforços conjuntos, consiga buscar as metas de universalização do saneamento no Brasil. É isso. Muito obrigada. Bom, um pontinho sobre COP, né, e mudanças do clima. Dizer que a Agência Nacional de Águas, já pela sua história, nós estudamos o comportamento dos rios, né, vamos dizer assim, a dinâmica hidrológica no país há 25 anos. Nesse ano, a Agência Nacional de Águas completa 25 anos da sua criação, que foi no ano de 2000. E, ao longo desse tempo, a gente estuda todos os fenômenos hidrológicos e propõe um conjunto de medidas no sentido de garantir a sustentabilidade e a segurança hídrica do país.
E quando a gente olha para o saneamento básico, o que a gente observa é que, e os nossos estudos comprovam isso, que os efeitos das mudanças do clima são sentidos pelo excesso ou pela escassez de água, com secas extremas, que implicam a necessidade de mais capacidade de reservação, de ter outras fontes de água para abastecer as pessoas nas cidades, ou eventos como excessos de água, como aconteceu na enchente do Rio Grande do Sul em maio de 2024, que praticamente destruiu o estado do Rio Grande do Sul, grande parte das cidades, e que também demanda uma série de investimentos para que a gente seja capaz de ter infraestruturas resilientes e capazes de lidar com esses fenômenos extremos, seja de seca, seja de cheias, que naturalmente devem acontecer com mais recorrência no Brasil. Então, esses estudos que a ANA desenvolve, eles são amplamente divulgados. Nós debatemos não apenas com a academia, mas com todos os agentes do setor de saneamento básico, de recursos hídricos e de infraestrutura de forma geral. E nosso objetivo é poder contribuir com conhecimento técnico no sentido de melhorar o desenvolvimento das novas infraestruturas, adaptar as infraestruturas existentes para que a gente tenha condições de de lidar melhor com os eventos climáticos extremos, e isso naturalmente é um dos trabalhos da ABS. A ABS tem discutido, e nesse congresso houve pelo menos 4 ou 5 painéis tratando dos impactos das mudanças do clima no setor de saneamento básico, e é um dos papéis da ANA também contribuir com conhecimento nesse setor e indicar os passos, o caminho que a gente precisa seguir para trilhar no desenvolvimento de uma infraestrutura mais resiliente no país. E para a COP em especial, nós estamos, como o governo federal, a Agência Nacional de Águas e Saneamento, no âmbito da COP, irá participar dos pavilhões que vão tratar de água e de cidades, então toda a parte de infraestrutura, mas também a parte de segurança hídrica, que é um debate mundial, o mundo todo está preocupado com isso, e como é que a gente pode avançar nas discussões globais e permitir que o mundo se adapte melhor aos efeitos das mudanças climáticas que a gente já tem sentido nos últimos anos. É menos mitigação e mais adaptação nesse momento, mais adaptação, exatamente. Eu queria perguntar como que você avalia a segurança hídrica no Brasil hoje? Então, a gente tem, o Brasil é praticamente um continente, Então, a gente tem, ao mesmo tempo, situações de seca acontecendo no Brasil. Hoje, agora no mês de maio, nós temos uma situação de seca no sertão ali do Nordeste brasileiro e também no oeste do Rio Grande do Sul. E situações ainda de cheias, por exemplo, na região amazônica. Então, ao mesmo tempo, em regiões diferentes do país, a gente tem fenômenos distintos acontecendo, o que é natural para um país do tamanho do Brasil, mas a gente precisa lidar e saber como lidar com esses fenômenos e entender se eles estão, vamos dizer assim, dentro dos parâmetros que a gente observa nos últimos 100 anos. A nossa série da rede hidrometeorológica tem mais de 100 anos de registros dos rios do Brasil, da série hidrológica do Brasil, ou se ela foge do padrão normal. Então, para você ter uma ideia, em 2024 foi um ano muito atípico e muito diferente, o que nos trouxe um alerta para mudar, inclusive, os parâmetros com que a gente avalia os fenômenos. Então, em 2024, nós tivemos no Brasil a pior seca na região norte. A ANA declarou escassez hídrica em 5 regiões do país. No Rio Tapajós, no Rio Xingu, no Rio Madeira, no Rio Paraguai, ali no Pantanal do Mato Grosso. E, ao mesmo tempo, em maio de 2024, tivemos a pior cheia da história do Brasil e talvez do mundo, que assolou o estado do Rio Grande do Sul. Então, foi um ano de extremos, que não só nos trouxe o alerta de que a gente precisa trazer um novo olhar de resiliência e de adaptação aos eventos climáticos que estão acontecendo, mas também que esses fenômenos provavelmente serão mais recorrentes e mais intensos. Então, de fato, é um alerta que nos instiga e nos demanda uma capacidade de agir rápido e nos comportarmos adequadamente para lidar e enfrentar adequadamente esses eventos climáticos extremos que estão acontecendo já com mais frequência no Brasil. Você pode dizer assim, de maneira prática, como o setor pode contribuir para que a gente consiga diminuir os efeitos e adaptar, enfim, a população para esses efeitos das mudanças climáticas? Então, em termos de infraestrutura, o setor de saneamento... extremos, perfeito. Uhum. O setor de saneamento precisa, assim, a depender do local onde o serviço é prestado, a gente tem mais ou menos disponibilidade hídrica, ou seja, água para captar, para que as empresas captem, tratem e levem para casa das pessoas. Uhum.
Por exemplo, o estado de São Paulo, a região metropolitana de São Paulo é uma região de extrema escassez hídrica. Então, ali moram milhões de pessoas com uma demanda por água, né? Não só para consumo humano, mas para a indústria, para os serviços, para a geração de energia muito grande, e a disponibilidade é pequena. Então, o trabalho que as empresas operadoras têm em regiões metropolitanas muito adensadas é exatamente ter fontes alternativas de captação para que elas sejam um backup, vamos dizer assim. Se tiver um problema numa fonte, você tem uma outra alternativa. Então, nesse sentido, eu acho que as empresas precisam ter esse olhar atento de ter alternativas de fontes de abastecimento humano, né, fontes de captação de água para abastecimento, ao mesmo tempo investir em revitalização de bacias, em preservar os mananciais existentes, em permitir com que a água de fato infiltre na terra e permitir que os aquíferos sejam, vamos dizer assim, recuperados e não usados de forma, vamos dizer assim, exagerada. E em locais onde temos excessos de chuva, como enchentes, como são aquelas recorrentes, Baixada Fluminense, Baixada Santista, Vale do Itajaí, entre Pernambuco e Alagoas, enfim, que a gente permita também o desenvolvimento de infraestrutura capaz de lidar com as enchentes, como infraestrutura de drenagem urbana, que permita que a água que chega e se acumula numa velocidade muito grande, num período curto de tempo, não destrua as casas das pessoas, o patrimônio das pessoas, que as pessoas não morram. Então, a gente precisa ter infraestrutura de drenagem capaz de suportar esses volumes de água muito grandes. Então, são dois exemplos que eu te dou assim, de forma mais concreta, mas que claramente já devem estar no planejamento das empresas, de investirem em maior capacidade de reservação de água e infraestrutura de drenagem urbana para lidar com os fenômenos mais extremos. O tema do nosso congresso é inovar para universalizar, e a inovação pode ajudar? Com certeza. Quando a gente fala de escassez hídrica, por exemplo, iniciativas que a gente chama de investimentos em infraestrutura verde, né, como parques lineares, como áreas realmente em que você protege os mananciais ou recupera rios, são essenciais para que você garanta a longo prazo a sustentabilidade daquele ecossistema e da fonte hídrica que abastece os mananciais, que vão ser, vamos dizer assim, as fontes de água para abastecer uma grande cidade. Além disso, a gente tem algumas iniciativas que cada vez têm sido mais recorrentes de reuso de água. Então, a água tratada resultante do tratamento do esgoto pode não ser potável para consumo humano, mas ela é uma água que pode ser utilizada para fins industriais, até para geração de energia, para resfriamento de caldeiras, para limpeza de ruas, para regar jardins, enfim, para a parte de limpeza urbana, com certeza. Então, é uma água que você pode utilizar e, com isso, você diminui a pressão sobre as fontes hídricas para abastecimento humano. Além disso, soluções de drenagem urbana. A gente vê várias soluções no mundo e no Brasil também, algumas muito interessantes que já vêm sendo implantadas e que a gente precisa estimular que essas iniciativas aconteçam. Então, inovação, desenvolvimento de não só tecnologias, mas de conhecimento a respeito disso, são sempre bem-vindos e a gente precisa apoiar e estimular com que esse conhecimento se concretize em ações, em infraestruturas, em iniciativas que permitam essa adaptação melhor. Por isso o congresso é tão importante, né? Porque une todos os setores em torno de discussões e benchmarks, né? Muito legal. Exatamente. A gente tem especialistas, né, dos vários setores, seja academia, seja o pessoal da indústria, os fornecedores, os reguladores, os operadores de saneamento que estão ali na ponta, né, entendendo o que está acontecendo no dia a dia e trazendo essas discussões para uma reflexão e um compartilhamento de ideias que geralmente faz com que surjam novas ideias melhores, né? Então, quando a gente trabalha em conjunto, geralmente a gente produz um conhecimento melhor, mais robusto e que pode ser aplicado na prática. Perfeito. Muito obrigada, Verônica. Muito valioso o seu conteúdo. A gente agradece pela participação. Conte aí com a ABS. Eu que agradeço pelo convite da ABS, parabenizo pelo 33º Congresso. E fico à disposição na Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Muito obrigada. Obrigada.